Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, para juntos estudarmos o livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, comigo Eduardo Araújo, com ele Aloísio Guigino. Muita paz para todos. E ela, Maria de Fátima Miranda. Muita paz. E vamos nós aqui juntos e misturados, retomando aqui a nossa leitura no capítulo 1 do livro que é o Espiritismo, que trata de uma pequena conferência espírita. Aqui o tópico falsas explicações dos fenômenos. Nós estamos na pergunta, né? Já iniciamos ela, vou retornar só para vocês poderem se situar, onde Kardec vai fazer a colocação aqui dentro da pergunta de que sugeria do visitante de que toda comunicação espírita, na verdade, provinha do próprio espírito do médium, né? Conversamos bastante no último programa sobre essa questão do animismo. Então nós vamos dar sequência, né? Eu vou retomar essa pergunta que tem a primeira pergunta do visitante, a segunda, a terceira, a quarta pergunta, tá? E aí dentro dessa quarta pergunta, onde ele questionaria que tudo provém do espírito do próprio médium, vou ler a resposta de Kardec e vou seguir, né, para a gente terminar essa questão. Então vamos lá. Eu queria até que a Miranda depois lembrasse de contar pra gente a história do retrato da irmã Sheila. Lembra? Isso, que é uma história importante, né? De um médium até certo ponto com problemas, né? Desequilibrado, mas que mostrou claramente ali... ele tem esquizofrenia. Mas vamos ler, né? Que ela vai contar daqui a pouquinho essa história do médium, né? Que tinha esquizofrenia, mas que desenhou, assim como a história lida no programa passado aqui pelo Aloísio, né? Desse médium que desenhou o retrato de uma jovem desencarnada e na presença de testemunhas e reconhecida a fotografia pelo próprio pai. Então diz Kardec aqui, respondendo essa questão de que tudo provinha do espírito do médium. Ele diz, ainda esse um dos sistemas que não resistem a um exame aprofundado. O médium nem se acha em crise nem dorme, mas está perfeitamente acordado, agindo e pensando como os outros, sem nada experimentar de extraordinário. Certos efeitos particulares deram lugar a essa suposição. Porém, se não limitar a julgar as coisas por uma só face, reconhecerá sem dificuldade que o médium é dotado de uma faculdade particular, que não permite confundi-lo com o sonâmbulo, sendo a independência do seu pensamento demonstrada por fatos da maior evidência. Abstraindo-se das comunicações escritas, qual o sonâmbulo que faz alguma vez sair um pensamento de um corpo inerte? Isso aqui é interessante, né, que a gente tinha comentado, porque Ele voltou um parágrafo. Eu voltei, tá? Eu tô lendo do começo aqui, para poder pegar o fio da meada. Quando se fala de fenômeno físico, é mais fácil distinguir a independência do espírito. Quando é um fenômeno, como diz Kardec, uma comunicação pela psicografia, já é um pouco mais complexo. E ele continua, qual fez que um corpo pesado se mantivesse suspenso no ar sem ponto de apoio? Será por efeito sonambúlico que um certo médium desenhou um dia, que foi o que o Aloísio leu na semana passada, né? Esse relato aqui, que a Miranda vai trazer agora também, a história que ela tem bem parecida. Será por efeito sonambúlico que certo médium desenhou um dia, em minha casa, na minha presença e de 20 testemunhas, o retrato de uma jovem havia desencarnado, né, morta, há 18 meses, e a quem ele não conhecera. Esse é o ponto importante. Ele não conhecia a pessoa que ele próprio desenhou. Retrato reconhecido pelo próprio pai da jovem, presente à sessão?
Será por efeito do mesmo gênero que uma mesa responde com precisão às questões propostas, mesmo feitas mentalmente? Certamente, se admitirmos que o médium se acha em estado magnético, parece-me difícil crer que a mesa seja sonâmbula. Então, nós paramos aí, na semana passada, a gente recapitulou. Então, eu quero aproveitar para pedir a Miranda para contar essa história que tem muita semelhança com esse exemplo citado por Kardec, e a partir daí a gente retoma o término da resposta. E aí, Miranda, como é que foi essa história? Vou resumir. Há muitos anos atrás visitávamos o abrigo São Mateus, lá em Guadalupe. E tinha uma interna do abrigo que ela, indigente, ela estava fazendo um câncer de útero, colo de útero, e nós acompanhávamos o tratamento de radioterapia. E a preocupação, depois da rádio, é que ela tinha que tomar certas medicações. E o abrigo não tinha um quadro de enfermagem assim tão eficiente por conta de tantos idosos ali. Ficava muito complicado. Aí estávamos indo para a visita. No ponto de ônibus, um rapaz, um jovem que sempre acompanhava nas visitas, porque ele tinha esquizofrenia. Os momentos de transe mediúnico ficavam evidentes, mas aquele psiquiatra lá do Regeneração, fomos lá, conversamos com ele. Ele explicou tudo direitinho e falou, olha, ele deve acompanhar e estudar tudo, mas nunca chegar na reunião mediúnica, tá bom. E ele ia conosco visitar o abrigo. E uma bela tarde estávamos aguardando o ônibus e tínhamos um caderno de frequência, porque ali anotávamos algumas necessidades dos idosos. Ele me pediu o caderno, sentado no ônibus, esperando o motorista ligar o automóvel, e com um lápis ele começou a rabiscar. Rabiscando, muito terço, assim. Eu fiquei assim, observando, o pessoal já ficou alerta, porque às vezes ele tinha momentos de dificuldade enquanto estava conosco. E a mão muito rápida, terminou. Eu pensei que ele estava riscando a capa por dentro do caderno. Pode riscar o caderno, não tem problema. Fechou o caderno, me deu, o motorista seguiu conosco. Quando estávamos chegando no abrigo, eu fui olhar o que é que ele tinha rabiscado tanto. E estava o retrato de Sheila, desenhado com grafite. O espírito Sheila, né? Eu fiquei calada. Não falei nada com ele, fiquei na Você minha. reconheceu claramente, né? Nitidamente, a foto tradicional feito, né? de Sheila. Impressionante. Entendeu? Eu fiquei calada. Ele sabia desenhar muito bem. Às vezes chegava no quadro de giz e Quer fazia... dizer, para ele desenhar, era tranquilo. Pois é, mas até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Ele sabia desenhar, passou. Chegávamos no abrigo, fomos logo visitar a Alzira, e aí preocupada como é que estava a medicação dela. Eu falei, tudo bem, Alzira, tudo bem. Eu falei, você está conseguindo tomar os remédios na hora certa, principalmente da noite, porque era 9h30 da noite. E é um horário que o abrigo já está muito silencioso. Aí ela, não, eu tomo remédio toda noite, sim. Eu falei, toma, ela toma. Você toma depois da janta? Ela, não. Chega na hora certinha, a enfermeira entra, pega assim no meu ombro e me dá o remédio. Aí eu, é mesmo, achei estranho, porque o quadro de enfermagem não fazia dessa forma. Aí eu falei, e a enfermeira do abrigo faz isso? Faz. Eu, mas como pode? Aí ela, olha, é uma enfermeira muito bonita. Ela chega aqui e age assim. Aí o Joãozinho estava comigo. O João olhou para mim e nós sabíamos que não procedia aquele situação do abrigo. É como se fosse uma alucinação dela, né? Aí eu simplesmente abri o caderno e ela conversando, sentada no leito, eu coloquei o caderno no colo, abri a página e deixei no meu colo. E ela conversando. Daqui a pouco ela olhou e falou, é essa moça aí. Ela identificou Sheila, entendeu? Eu achei interessante, primeiro porque o Ricardo, ele não estava no foco de nenhum espírito. Ele não tinha esse discernimento. E aquilo eu acho que veio até para nos deixar mais tranquila, porque a minha preocupação era depois da radioterapia, ela não está fazendo a medicação correta. Foi isso que aconteceu com a foto da Sheila. Então, quer dizer, um fenômeno bem semelhante, porque o rapaz que desenhou a foto, era um rapaz que tinha esquizofrenia, não sabia. Fez a foto sem nenhum motivo aparente, dentro de um ônibus. Eu pensei que ele estava num determinado momento de dificuldade por conta da situação dele. E a pessoa internada, que não teria assistência prevista, estava tendo assistência, e quando ela vê a foto desenhada pelo rapaz esquizofrênico, era de Sheila. Eu falei, essa moça? Eu falei, então, isso é por isso que Kardec fala aqui, no Livro dos Médiuns, que você tem que analisar as circunstâncias para você entender se aquilo provém do próprio espírito do médium ou de um espírito. Claramente foi
a interferência de Sheila. Ele tem até o dom de pintar, mas Isso. ali teve a interferência. Exatamente. Vamos continuar aqui na resposta dada por Allan Kardec. Dizem ainda que os médiuns só falam com clareza daquilo que lhe é conhecido. Como explicar o fato seguinte, e sem outros da mesma espécie? Um dos meus amigos, muito bom médium escrevente, perguntou a um espírito se uma pessoa que ele tinha perdido de vista havia 15 anos era ainda deste mundo. Sim, ainda vive, foi-lhe respondido. Mora em Paris, rua tal, número tanto. Ele foi e encontrou a pessoa no lugar indicado. Seria isso uma ilusão? Olha que coisa interessante. Agora, vocês que estão ouvindo aí, não vão achar que vocês vão chegar em qualquer médium para procurar pessoas desaparecidas e vai ser uma tarefa semelhante como essa aqui. Não é bem assim. Naquele caso específico, foi permitido que fosse dada essa informação. Agora, isso não é uma coisa comum e usual. Corriqueira, né? Então você perde alguma coisa dentro de casa e vai consultar o médium para ver se o espírito diz onde está. Não é por aí. Às vezes tem criança sequestrada e tem pessoas que chegam querendo saber onde está, com quem está ou quem sequestrou. Olha só. Essa questão é muito interessante porque nós temos uma tendência de generalizarmos as coisas. Exatamente, certo? Por isso que eu tomo cuidado aqui. Pois é, então tem que haver um cuidado muito grande porque os fenômenos ocorrem. Agora, eles não ocorrem quando nós queremos que ocorra. Então, esse é um detalhe que nós temos que levar em consideração na existência e na ocorrência desses fenômenos que nós presenciamos e que nós sabemos que ocorrem. Então, é aquela velha colocação que o telefone toca de lá para cá e não daqui para lá, certo? Essa coisa, não, mas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas faziam as evocações, certo? Sim, faziam, mas acontece o seguinte, que é permitido e só se manifestava ali aquilo que traria algum acréscimo de esclarecimento, de entendimento daquilo que estava sendo tratado. É diferente, não é o nosso bel prazer, Sim. Eu quero saber isso. Eu quero saber os 6 números da Mega Sena da virada. Você sabe. Pois só o valor para pagar minhas contas já teve, né? Já ocorreu. Estou citando essa porque já ocorreu. Essa situação que a Miranda levantou, é muito importante nós aprofundarmos um pouquinho sobre isso, que o nosso ouvinte deve pensar assim, poxa, se você tem uma pessoa sequestrada, em sofrimento, num cativeiro, e os espíritos sabem onde essa pessoa está, por que eles não revelam? Pois é, né? Não é falta de caridade isso? Não, é porque não é para ser revelado. Não é para ser revelado. Ela e aqueles que estão ao seu redor têm que passar por alguma situação para aprenderem ou para demonstrarem a sua fé, a sua crença. Certo? Nada ocorre por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Então nós não gostamos, nós achamos que não devia ser, mas essa é a nossa avaliação. Sim. E não daqueles que determinam os caminhos que são seguidos. Tem um outro detalhe. Se a pessoa tiver que ser libertada do cativeiro, isso que eu estava pensando. Os espíritos vão atuar. É um vizinho que vai ver e vai denunciar. Isso. A polícia que vai conseguir, através do processo de investigação e sob inspiração espiritual, chegar no cativeiro. Alguma coisa chama a atenção de policial. Algo acontecerá que vai fazer com que haja o desfecho. Sem que necessariamente um médium... Porque senão, Aloysio, ninguém faria mais nada. Ninguém faria mais nada. Aí Moisés estava valendo. Não tem mais nada. Você tudo vai no oráculo, né? Vai lá na mãe Miranda. Mãe Miranda, concentra aí. E vamos resolver. O Pardal gostou. Ele já está até pensando em fazer uma consulta ali já. Então, não é tão simples. Eu tô hospedando lá em casa uma amiga, né, que está retornando do exterior e voltando a ficar no Brasil definitivamente. E ela é um pouco desligada, certo? Um pouco só. Só um pouco. Então ela me pediu o celular para fazer alguma coisa, porque o dela não funciona. Então ela pediu o meu. E eu emprestei para ela e eu fui fazer as minhas coisas, né? Quando eu voltei, falei, cadê meu celular?
Ela falou assim, onde é que eu botei? Não sei. Certo? Eu falei, ué, você não saiu daqui, tem que estar aqui. Nós procuramos tudo ali, pô, não achamos o danado do celular. E hoje em dia nós dependemos em muita coisa do que está no celular, né? Aí eu falei, ele vai aparecer. E fui ao banheiro fazer barbas, essa coisa toda. Quando eu estava no banheiro, falei assim, levanta a toalha. Viu? Aí eu voltei para a sala, levantei no canto exato e ali estava o celular. Ela pegou a toalha para sacudir migalhas, essa coisa toda, e voltou de novo a toalha cobrindo o celular. Tá certo? Então, é aquela história. Nós somos intuídos, mas nem tudo que aquilo vamos que nós... Vamos deixar na dependência deles. Isso, nós não vamos ficar, não. Certo? Então, eles atuam, é questão 459, né, do Livro dos Espíritos, né? Influenciam os espíritos nos nossos pensamentos e atos muito mais do que imaginais. É interessante. Em geral, são eles que vos conduzem. Que nos dirigem. Então, nós temos que ter atenção, agora temos que ter o discernimento para separar aquilo que é realmente alguma coisa que está ocorrendo ou alguma coisa que é uma suposição nossa para a ocorrência. O que você está rindo? Eu estou rindo porque eu passei por um aperto há uns anos atrás. Uma cadelinha vira-lata, habitante da minha casa, apontou umas coisas erradas. Rasgou uma capa para lá e ela foi expulsa da área. Aí eu tive que sair com ela naquela mesma hora. E da onde ela estava, na casa do tio da Andréa, ela chegou 10 horas da noite. 11 horas a cachorra fugiu por debaixo do portão. Passou. E depois a pessoa se arrependeu de ter expulsado a cachorrinha. E eu tinha que encontrar. Eu passei um mês andando ali no morro, ali perto do Morro São José, Rua Sanatório, linha do trem. Eu ia em todos os horários, falava com todas as pessoas, dava o número de telefone. E a pessoa que havia expulsado a cachorrinha estava me colocando, olha, se acontecer alguma coisa, ela não aparecer, tu vai ver o que eu vou fazer contigo. Eu falei, pronto, vai me matar. E agora? Eu sou imortal, mas o corpo vai dançar. Gente, não é brincadeira, não. Eu procurei em todos os horários. Aí encontrei uma moça grávida que me ajudou a procurar. Aí eu falei para ela, você tem enxoval? Não. Então eu vou providenciar o enxoval. Vou falar com o grupo, mas no dia de receber o enxoval, você precisa ir, tá bom? Ela, tá bom. Já estava desiludida, 30 dias sem encontrar. No viaduto do Negrão de Lima, certa vez, um rapaz falou, olha, tem uma cachorrinha que foi atropelada no trem. Eu de lá de cima olhando, eu desci, parecia a Tuca, não era a Tuca. Gente. Isso tudo foi com a Tuca? Foi com a Tuca vira-lata, a primeira. A Tuca primeira. Concluindo. Chegou uma dinastia, né? Suca a primeira. Tuca. A Tuca primeira, Tuca segunda. Olha só, agora eu vou concluir. Aí chegou o segundo domingo, eu já estava desenganada, né? Eu falei, pronto, eu não vou mais, seja o que Deus quiser. Passou. Mas eu lembrei que era o dia de doar o enxoval para a moça. Eu falei, não, eu vou lá perto do viaduto, lá na comunidade, vou chamar a moça para ir receber, porque ela tem que participar do culto. Quando eu cheguei, ela falou, olha tia, eu não vou poder sair porque aconteceu uma situação grave aqui na comunidade, minha mãe não está, eu não posso deixar a casa vazia. Eu falei, tá bem. Quando eu já estava saindo, eu ouvi nitidamente, entra em tal rua. Ouvi, entra em tal rua. Aí eu olhei pela hora, eu falei, ainda dá tempo. Aí entrei. Quando eu entrei, tinha um botequim e uma senhora negra, uma roupa branquinha, sentada, tomando uma cerveja no botequim. Eu falei, eu já andei tanto por aqui, eu vou perguntar àquela senhora, porque a ela eu tenho certeza que eu não perguntei, eu não conheço aquela moça. Aí cheguei próximo a ela. Senhora, a senhora viu alguma cadelinha vira-lata, caramelo? Aí mostrei a foto. Quando a moça olhou a foto, vi. Essa cadela teve aqui hoje de manhã. Aí chamou o dono do botequim. Ele falou, não, essa cadela aqui, não é ela não, aquela é do Raspadinha. Aí eu falei, não, essa cadela é nova, porque eu conheço os cachorros daqui, que eu tenho medo de cachorro, e ela não é daqui. Aí eu falei, e o Raspadinha? Ah, ele só passa por aqui no final da noite, quando ele vem do baile funk. Eu falei, tá bom. Eu vou deixar o número do meu telefone, qualquer coisa, o senhor me avisa. Aí fui andando. Eu caminhei uns 100 metros, eu só vi, moça, eu voltei. O Raspadinha tá vindo aqui. Os espíritos trouxeram o Raspadinha de casa. Quando ele olhou, falou, não, a minha não é cotó. Eu falei, não, mas ela não tem rabinho cotó não, é porque ela tá encurvada. Aí o seu Zito falou, filho, vai lá. Eu fiquei amiga do pessoal, né? Sei até o nome. Vai lá, pega, se não for a sua, se não for dela,
Tudo bem, se for, ela disse que vai te dar uma ajuda. Ele não queria, aí foi. O rapaz falou, até cavalo, quando ele encontra perdido, leva pro quintal de casa. Daqui a pouco a moça falou, você já deu uma olhada, porque se não for a sua, você vai saber logo. Aí veio raspadinha e a tuca do lado. Saltitante. Quando eu falei tuca, a cachorra latia, gruía, se jogou em cima de mim. Aí pronto, final da história. Até hoje eu agradeço a Deus. Olha, eu peguei a cachorra no colo. Eu entrei em ônibus, uma vira-lata. Entrei em ônibus, guarda não viu, fiscal de ônibus não viu. Ninguém reclamou, foi comigo para o Cáritas e na volta eu fui levar o enxoval. Eu tenho certeza que a misericórdia divina atuou pelo enxoval da moça, entendeu? E me socorreu junto. A misericórdia divina levou você a infringir a lei sem ser notada, é isso? Eu não sei, meu, porque uma vira-lata grandona. Não é coisa que se conte, não. Olha, viu? Eu entrei no ônibus e o fiscal do ônibus não... Pode pegar um ônibusinho com a cachorrinha em defesa. Não é? Ela estava assim, coleira, tinha que ficar no meu colo. Mas vamos lá, vamos terminar esse item aqui. Certo? Mas isso comprovou aí a atuação dos espíritos, né? Não precisou ela procurar médico. Ao final aqui do que está dito, né? Seu pensamento poderia sugerir tal resposta quando, por causa da idade da pessoa por quem ele perguntava, havia toda a probabilidade dela não existir mais? Se em certos casos vemos respostas combinarem com o pensamento de quem pergunta, será racional concluirmos que isso seja uma lei geral? E aí vem uma chamada. Nisso, como em todas as coisas, são sempre perigosos os juízos precipitados, porque eles podem ser desmentidos pelos fatos que ainda se não observaram. Mas que frase maravilhosa que nós estamos lendo agora. Não é? Muito boa. Nada de juízo precipitado. Nada de juízo precipitado. Então, essa questão aí, nós sempre devemos, todos os fenômenos, tudo aquilo que nós vemos acontecer, ou aquilo que nos chega, nós devemos submeter a uma análise para que nós possamos ter uma certeza maior daquilo que está ocorrendo, sem que tenhamos decepções, sem que nós, por um juízo precipitado, fiquemos frustrados ao observarmos que não era aquilo que nós havíamos imaginado. Isso leva, muitas vezes, essa frustração, essa decepção, a pessoas se afastarem, certo? De verdades, certo? Porque não é como elas imaginaram ou como elas haviam concebido. Então vamos ter sempre muita atenção com relação a isso e vamos entender que os fenômenos, eles são produzidos por espíritos que são entidades, vamos dizer assim, individualidades, que têm a sua maneira de agir que não é necessariamente igual à nossa. Dito isto, chegamos ao final de mais um programa. No próximo programa iremos entrar em outro tópico, que é o não basta que os incrédulos vejam para que se convençam. Muito bom. Se Deus quiser, estaremos aqui reunidos mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro que é o Espiritismo. Muita paz a todos. Muita paz. Até a próxima, se Deus quiser, Ele há de querer. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade.
Sou Bill Fabiano, estamos juntos mais uma vez, eu e meu amigo Renato Souza, para darmos continuidade ao estudo da obra Revista Espírita 1859. E hoje, mais uma vez, em companhia de nosso parceiro de caminhada de Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes, Carlos Alberto Ferreira. Seja bem-vindo mais uma vez, meu irmão. Muita paz a todos. Renatão, seja bem-vindo, estamos Olá juntos. a todos, boa noite. Bill, 3 parágrafos pra gente passar pro próximo capítulo. Já colei, hein? Então, já colou e a gente vai entrar em problema moral, né? Mas esse problema moral não há. Isso não tem ninguém. Quem tem? Isso é uma coisa, né? Nem vale a pena falar sobre isso, né, Carlinhos? Seu problema moral. Tá correndo isso? Não pode correr disso, não. Bill, vamos lembrar uma coisinha importante aqui que a gente, né, não tem lembrado. Clube da Fraternidade. Olha a sintonia que a gente tem, né? O telefone é o 21-3386-1422. Ele também é o WhatsApp, horário comercial, né? Também é o WhatsApp. No caso do WhatsApp, você pode deixar seu recadinho lá para você se filiar aí à rádio, ajudar a emissora da Fraternidade a continuar levando essa mensagem, né, tão importante, que salva vidas. Pode acessar também lá no rádio Rio de Janeiro.digital, aba Clube da Fraternidade, tem todas as informações para você dar uma ajuda pra gente. Tem o Pix, né? É uma série de formas aí diferentes. Você pode doar qualquer valor, ajudar a nossa emissora da Fraternidade aí a continuar. A necessidade, né, Carlinhos, da gente ajudar a rádio, mantê-la no ar, a rádio tem toda uma estrutura a ser mantida. Nós somos voluntários, mas a rádio conta com alguns funcionários, se não me engano, hoje são 29, né, ou 39, enfim, eu não lembro, assim, uma coisa ou 29 ou 39, ou seja, são CLTs, precisam receber, e para receber, como a rádio é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, é necessário que nós ajudemos, não é isso, Carlinhos? Isso. A ajuda é sempre muito bem-vinda, né? Porque manter todo essa estrutura no ar 24 horas é desafiador, não é fácil, como diria Cris Teixeira, é desafiador. São profissionais, eles precisam ser isso mesmo, remunerados. É uma equipe e tanto, né? Para deixar a nossa voz bonita, então. A nossa voz, na verdade, não é assim. É o Pablo, nosso supervisor, é ele que coloca, transforma a voz. Isso, ele vai lá, né, mediunicamente, não é isso? Exatamente. Vai lá, dá uma com a ajuda dos espíritos ali. O programa Transmuter Voice, isso, né? Transmuter Voice. Aí vai transmutando a nossa voz. Então, brincadeiras à parte, vamos dar continuidade aqui, Renato. Sem mais delongas, vamos entrar logo no estudo, né? Que a gente está aqui usufruindo do Carlos Alberto Ferreira, então vamos utilizá-la da melhor forma possível, né? Que diz o seguinte: uma vez prevenidos, o meio de reconhecer a fraude é bem simples. Não será mais possível se as mãos ficarem afastadas uma da outra. E se estivermos seguros de que nenhum outro contato possa produzir o ruído. Aliás, os golpes autênticos oferecem essa característica, ou seja, mudam de lugar e de timbre à vontade, o que não ocorre quando se devem à causa que assinalamos, ou seja, quando no programa anterior, né, quando junta as mãos, os polegares e faz sem barulhos sutis ou vibrações mais sutis, enfim. Quando é autêntico, ocorre em qualquer lugar, espaçado, de forma menos uniforme, né, por assim dizer, enfim. Aliás, os golpes autênticos oferecem essa característica. Mudam de lugar e de timbre à vontade, o que não ocorre quando se deve à causa que assinalamos ou de a outra análogo a qualquer, que eles deixam a mesa para se fazerem ouvir em outra peça de mobiliário que ninguém toca, que, enfim, responde a perguntas não previstas pelos assistentes. É isso, né, Carlinho? Quando é autêntica, ela não tem muito... Me fugiu a palavra agora. É um estalido seco, uma coisa diferente, né? E não há uniformidade, é uma coisa mais... digamos, não fiel, digamos assim, né? Muito certinha, digamos assim, né? Eu sei, não tem a palavra não é essa, mas é o que vocês entendem que eu estou falando. Não é por aí, ô Carlinhos? É como assinatura, né? Nunca você consegue assinar. Nunca. Eu, particularmente, nunca. A mesma. Nem né? eu. Você tem sem diferença, então não existe uma uniformidade assim fiel, né? Nas manifestações, entendeu? É uma das formas que você tem que observar. Gente, conhecimento é fundamental. Quando a gente quiser discutir alguma coisa, sobre alguma coisa, estude-se.
fundamentos. Estude aquilo e depois você vai discutir o assunto. Kardec, ele fala assim, ninguém vem aqui fazer oposição ao espiritismo, ou querer discutir, ou falar mal do espiritismo, sem conhecimento do espiritismo. Então vai conhecer. Porque você vê no Alto de Barcelona, né? Vamos lembrar que o Alto de Barcelona foi destruído, 300 livros espíritas, né? Do livro dos espíritos, foi destruído ali. Quando Kardec está conversando com o espírito, Kardec muito apreensivo, não, fica tranquilo, isso aí vai ser até melhor, isso vai aumentar a divulgação, divulgação do espiritismo e tal. Mas aí Kardec fez uma pergunta a ele, mas ele falando do credo, eles leram, pelo menos? Aí o que o espírito respondeu? Não só leram, como estudaram. Exatamente. Por isso que eles temeram. Detectaram um perigo ali, né? Entendeu? E aí, Renatão, e nós médios, né, Renato, passando para você essa responsabilidade aí, qual a importância do estudo para nós médios, né, Renato? Meu Deus. É tudo, né? É tudo. A importância dessa palavra, né? Porque você se descobre sensível, né, a alguma situação, alguma coisa, e não entende, não sabe muito bem por quê. E vai aí, né, encarar, não, de forma nenhuma. Você precisa estar munido do esclarecimento. E esse esclarecimento é o tempo todo, né? Não é só uma vez, não é esclarecimento o tempo todo, porque os trabalhos se modificam, as situações vão acontecendo de forma diferente, e toda vez que você está diante do trabalho, diante da oportunidade lá, você vai se deparar com algo diferente. Então, na hora de aplicar isso que você acabou de ler aqui, por exemplo, né? Você pode aplicar isso de várias formas, né? E observações que você precisa fazer. Eu estava aqui me ligando, ouvindo vocês comentarem aí a respeito disso. Quando a gente ouve algum ruído, e se tratando de sensibilidade, o Bill me passou a pergunta, não foi à toa, né? Porque quando você percebe alguma coisa, né, no ambiente, tá, em que você esteja sozinho, ou que estejam mais pessoas, mas que esteja em silêncio, esteja todo mundo concentrado, e que você percebe que algo se moveu, algo se mexeu, houve um barulho, né? Alguma coisa, enfim, e você se arrepia. Olha só como é que já traz para você também. Porque você pode não se arrepiar. Exato. Você pode ouvir um barulho e não sentir nada. Não ser sensível àquilo. Não ser sensível àquilo. Mas você pode, além daquela sinalização, você também receber no seu corpo físico a impressão de que há alguma coisa ali. Não é? Eu gostaria até que a gente pudesse até conversar um pouco mais sobre isso, porque as pessoas às vezes sentem medo, não é? Ou às vezes, sei lá, algo, né, diferente, um sentimento qualquer, através desse momento em que houve alguma coisa, naquele momento ali, um vento, mas não está ventando. Exato. Não é? E não sabem direito, né, o que está acontecendo, né? É a própria mediunidade, né, Carlinhos? Isso. E alguma coisa também que viaja no fluido, né? Uhum. E vai chegar até você. Então você, pela sua sensibilidade, você capta aquela sensação, tá? Isso aí está muito ligado à sensibilidade do médium também. Sim. Né? É por isso que as histórias do médium de pedra, elas surgem por causa disso, né? Porque tem gente que, do jeito que ele entra, ele sai. Entendeu? Mas a gente vai aprendendo na prática a ficarmos mais sensíveis a determinadas energias que estão chegando. Nós já conseguimos, muitas vezes, detectar uma energia que já não é tão boa, né? Sim. Você não tem alguma coisa... Então, enfim, ou uma que te dá um bem-estar, né? Também. Às vezes um arrepiozinho que você sente, né? nesse sentido... Esse arrepio pode até te causar um bem-estar. Sim, você daquele fluido que chegou ali viajando no pensamento de alguém, ou no pensamento do espírito que chegou. Entendeu? Então, nós estamos mergulhados no fluido. Nós somos fluidos, né? Nós somos fluidos universais. E às vezes a própria energia não
não é assertiva para você, nem para o Carlinhos, nem para o Pablo, mas para mim é. Eu estou mais sensível àquela captação, porque aquela energia que está ali também é um espírito pensante. Né? E a sintonia se fez mais comigo. E o pensamento está viajando. Exatamente. Isso é tão interessante, tão importante. Eu me lembro de uma tia da minha esposa, né, em que ela estava muito doente. Aí eu falei com ela, eu vou para o trabalho. Eu me sentei até a mesa. Naquela época, eu trabalhava quinta-feira à noite. Eu vou para o trabalho e de lá eu vou mentalizar a senhora na sua cama, se ela deitadinha na tua hora. Aí tá bom. E eu vou mentalizar, vou lhe dar um passe à distância. E eu mentalizei ela mesmo. Então veja que o seu pensamento, através do fluido, ele cria uma ponte magnética. Sim. Da onde você está, aonde está a pessoa, do qual os espíritos se conectam. Eles seguem se essa dirigem, ponte, né? Se dirigem por isso, essa ponte, aonde ela está. E assim foi feito. Eu pensava nisso tudo. E emitia o que de melhor eu podia fazer por ela. Mas logo no dia seguinte eu fui lá na casa dela. Quando eu cheguei lá, tá ela no sol, lá passeando. Coisa isso aí. Que bom, né? Que bom. Aí eu falei, já está boa. Já está boa, graças a Deus. Olha, não sei o que houve não, mas me deu uma vontade de sair da cama. É isso aí. Graças a Deus. Vamos lembrar que estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, o ano de 1859, dando sequência aqui ao mês de abril. Carlinhos falou essa questão da sintonia aí, né? Os próprios espíritos dizem que não há muros, né? Enfim, nada. Para os espíritos não há distância. E eu lembro aqui também das ideias. Né? Quando por exemplo, as próprias ideias do Livro dos Espíritos foram jogadas, né, as perguntas, e foram lançadas em vários pontos por Kardec. Ele enviava cartas, enfim, se comunicava, né, mas as respostas sempre tirando uma palavra aqui, outra ali, mas sempre com o mesmo sentido. As descobertas, por exemplo, vai perguntar para os americanos quem é o pai da aviação? Os irmãos Wright. Né? Mas para os franceses, para o brasileiro, talvez para a maior parte do mundo, Santos Dumont, nós Santos Dumont. Mas as descobertas, as ideias ficam no espaço. Aconteceu comigo uma coisa, né? A maioria das pessoas sabe que eu sou professor de capoeira, né? Desde 15 anos que eu pratico. Uma vez o meu mestre me deu uma tarefa. Falou, Bill, faz uma chula de capoeira. Chula, para quem não sabe, é música de capoeira, né? Que vocês ouvem em roda, é chamado chula. De Angola. Angola é aquele toque, né? Lentinho e tudo mais. E eu fiz essa chula. E comecei e não terminei. Eu não vou lembrar agora, que me foge realmente, que eu sou um cara meio esquecido das coisas. Mas eu fiz o início da chula, uma chula de Angola muito bonita mesmo, falando da escravidão. Enfim, não vou lembrar agora. Esqueci. E ele me cobrando, e eu esqueci a chula. Vocês podem até não acreditar, mas tempos depois, anos depois, eu olhando lá, arrastando lá o Facebook, aqueles recordações? Não. Os feeds lá de notícias das pessoas, sim. Me entra um casal de adolescentes assim, cantando a minha chula, que ninguém sabia, não estava registrado em canto algum. Só eu sabia daquela chula. Aí eu, peraí. Alguma coisa de errado aí. Era a minha letra, entre aspas, né? A letra foi inspirada por mim e eu não dei continuidade. E eles estavam lá tocando a chula no berimbau e ela repercutindo lá através de comentários e tudo para os capoeiristas, né? Quer dizer, aquilo ali foi a prova daquilo que eu já sabia. A ideia está aí no espaço. Então, quem pegar, e o próprio Kardec, né, na introdução do Livro dos Espíritos, tendo lá com o Espírito da Verdade, e se eu falir no meu intuito? Né? Outros virão, porque outros já estão preparados também e se preparando para aquilo. Então as coisas têm que acontecer, né, Carlinhos? Se vai ser por mim ou por você ou por Renato, aí só cabe dar nosso posicionamento. Mas se não for por nós três, vai ser pelo Pablo, vai ser pelo Valdenir, vai ser pelo Eduardo. Enfim, alguém vai pegar e vai fazer, porque tem que ser feito dessa forma.
por aí, né, Carlinhos? Está comentando aí a questão da inspiração, que é uma variante da intuição. Sim. A ideia, ela está no ar, mas aquele que é inspirado nessa ideia, ele tem a condição de desenvolver a ideia. Sim. Não foi à toa que foi para ele, né? Não foi à toa que foi para ele. No caso, se não houve uma continuidade, no teu caso, por alguma razão ou outra, né? Como a ideia não era sua, a ideia... Sim, do espaço. Está no espaço, então alguém captou foi levado aquela energia. Alguém, não, foi alguém, foi levado, resolve isso aí. Passou a ideia e alguém resolveu. Com certeza. Exatamente. Entendeu? Isso chama-se inspiração. A inspiração ela vai muito nesse sentido. É isso. Vamos dar sequência aqui? Vamos lá. Então vamos lá. Chamamos, pois... É por aí mesmo, isso, né? Isso. Chamamos, pois, a atenção das pessoas de boa fé para esse pequeno estratagema, bem como para outros que possam reconhecer, a fim de denunciá-los sem cerimônia. A possibilidade de fraude e de imitação não impede a realidade dos fatos, não podendo o Espiritismo senão ganhar em desmascarar os impostores. Se alguém nos disser, vi tal fenômeno, mas havia fraude, responderemos que é possível. Nós mesmos vimos pretensos sonâmbulos simularem o sonambulismo com muita habilidade, o que não impede que o sonambulismo deixe de ser um fato. Todo mundo já viu negociante venderem algodão por seda, o que também não impede que haja verdadeiros tecidos de seda. É preciso examinar todas as circunstâncias e verificar se a dúvida tem fundamento. Nisso, porém, como em todas as coisas, é preciso ser perito. Ora, nós não poderíamos reconhecer como juiz de uma questão alguém que dela nada conhece. É o que o Carlinhos acabou de falar aí, né? Leu o Livro dos Espíritos? Conhece a doutrina? Estudou a doutrina? Ah, não. Então não tem como nem abrir discussão sobre isso, né, Carlinhos? Não tem como. Né? Tem como. Não tem conhecer, vai falar do que não conhece? Exatamente. Não, ainda vai ser um detrator, né? Sim. Daquilo que não conhece, ainda por cima, né? É isso, Renato. Você conhece Oda May Brown? Opa, eu vi poucas vezes, eu acho que eu vi umas 399 vezes o filme Ghost. Pois é, né? Ela de tanto ficar ali, né? Inventando, fingindo que ela tinha mediunidade realmente, e o Sam querendo falar com ela. E ela não estava nem aí, até que ela se apavorou. Disse, estão querendo mesmo falar comigo. Quem né? nunca viu o Ghost mais de 10 vezes que atire a primeira pedra? Com certeza, não é? Então é isso aí, é mais ou menos isso que ele está tentando dizer aqui. Exatamente. Né? É igual o hipócrita, né? Sim. De tanto ele fingir que é bom, um dia ele acaba... Com certeza, aí, né? É o personagem da Whoopi Goldberg, né? Oda May Brown. Antológico, né? Ghost. Esse filme abriu... Aliás, é sempre tema de programa aí na Rádio Rio de Janeiro, sempre utilizam como exemplo... Sempre. Aquela passagem no metrô, né? O espírito ali ensinando o Sam a dar um peteleco nas coisas, ou chutar. Exatamente. Nós falamos sobre isso no Lei da Penumbra aqui. Sim. Né? Quando estávamos estudando lá o Fantasminha lá. Sim, alguns meses atrás. É isso aí. Ei, vamos continuar? Vamos lá, Bill, para terminar? Para terminar, né? Estamos quase chegando ao final aí. Dizemos outro tanto dos médios escreventes. Pensa-se comumente que aqueles que são mecânicos oferecem mais garantias, não apenas pela independência das ideias, mas também contra o embuste. Pois bem, isso é um erro. A fraude insinua-se por toda parte e sabemos com que habilidade é possível dirigir à vontade uma cesta ou uma prancheta que escreve, dando-lhes toda a aparência de movimentos espontâneos. Aqui coloca uma dúvida aqui que tem que haver, né? Sempre essa dúvida, né? Que os médiuns mecânicos, por agirem de forma, entre aspas, livre, não serão induzidos como o semimecânico, por exemplo, né? Que o espírito ali toma, entre aspas, a mão dele e vai conduzi-lo. Mas por que não? Né? Por que o mecânico não vai ser? Porque o mecânico seria... protegido em detrimento dos demais tipos de mediunidade, né, Carlinhos? Então, até os médios mecânicos, e o Renato pode falar com mais propriedade, porque está à frente de um trabalho de psicografia, porque os mecânicos não podem ser
enganados, se eles podem ser induzidos por aquilo também, né, Renato? Por um embuste, né? A vigilância é para todos. Não é só para... você vai vigiar porque você é semimecânico, porque você é intuitivo, porque... Não, a vigilância é para todos. O próprio Chico falava isso. Sim, quantas e quantas vezes se aproximou dele um espírito, não é? Não comprometido, essa é a palavra. E ele foi enganado. E ele perguntava, Emmanuel, Chico, entra em prece. Não é? Quantas e quantas vezes durante o trabalho acontecia isso? Então pode acontecer com qualquer um, Bill. Exatamente. Qualquer um. É importante. A observação que eu estou aqui analisando, dá tempo? Ainda Dá tempo. A questão do mecânico. O mecânico está inconsciente do que ele está escrevendo. Exatamente. Porque ele é tomado no seu plexo braquial, e aí ele está mecanicamente, ou seja, o espírito tomou ele mecanicamente. Não está passando pela consciência dele. Sim. Então, ele não está sendo enganado. Ele não está sendo enganado porque o espírito não vai enganar, seja ele bom ou mau. Exatamente. Exato. Entendeu? Ele vai escrever o que o espírito quer, né? Exatamente. Entendeu? Então o espírito não vai mentir nada ali. Não, ele vai escrever. Só não está na consciência. O ser mecânico, ele tem esse momento também de inconsciência, mas tem uma hora que o espírito dá uma relaxada e deixa por conta dele. Aí passa, né, entendeu? Exato. E o intuitivo, que é aquele que é cérebro a cérebro. Exatamente. E quanto mais você melhora a sua situação de maleabilidade na sua mediunidade, seja mais maleável. Sim. Né? Na sua mediunidade, mais lealdade você vai tendo pelas intuições que vão chegando. As intuições chegam de forma mais fiéis, né? Mais fidelidade, melhor. Mais Essa fiéis. É a palavra mais correta. Que você consegue traduzir da forma mais fiel aquilo que o espírito está querendo te trazer, né? Enfim, a despeito do espírito que seja, né? Como o Carlinhos falou bem aí. Vamos rapidamente terminar aqui. Dá para terminar. O que levanta todas as dúvidas são os pensamentos expressos. Venham de um médium mecânico, intuitivo, audiente, falante ou vidente. Há comunicações que escapam de tal forma das ideias, conhecimentos e até mesmo do alcance intelectual do médium, que seria necessário que nos enganássemos excessivamente para lhes dar crédito. Reconhecemos no charlatanismo uma grande habilidade e fecundos recursos, conquanto ainda não lhe conheçamos o dom de dar saber a um ignorante ou o talento a quem não o tenha. E nós finalizamos aqui agora, né? Finalizamos juntos aí com o nosso tempo, né, Renato? O item fraudes espíritas. Exatamente. Nesse momento só nos resta agradecermos, né, pela audiência de todos, que vocês possam reverberar as mensagens da rádio, acompanhando as rádios, ajudando a Rádio Rio de Janeiro. Nesse momento, Carlinhos, muito obrigado pela sua participação. Estamos juntos sempre. Eu que agradeço aí a oportunidade. Ganhei. Trabalhando. Ganhamos, né? Ganhamos. Muita paz a todos. Muita paz a todos. E essa revista espírita, que é fantástica essa coleção. Sem dúvida alguma. Sim, isso aí. Muita paz a todos. Fiquem com Deus. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.